Já falamos um pouquinho então sobre oposição, combinamos de falar agora sobre o procedimento e também sobre os pressupostos para a ação de oposição. O que eu preciso? O que é requisito para que eu ingresse com uma ação de oposição? Ou com simplesmente uma oposição, que é um procedimento especial de jurisdição contenciosa? Primeiro, eu preciso da existência de uma ação em curso. Eu preciso que A e B estejam litigando sobre um bem ou sobre um direito, contra o qual eu me oponho, dizendo que aquele direito, aquele bem é meu e não de A e de B. Então, eu necessito da existência dessa ação, que vai ser chamada de ação originária. Ela precisa estar em curso e não pode ter havido proferimento de sentença ainda naquela ação. É preciso que a minha pretensão seja a mesma que se discute lá naquela ação originária e tenho que adotar a competência absoluta. Eu preciso que o meu processo seja distribuído por dependência, como já falamos, porque é a competência absoluta para decidir sobre as duas causas, inclusive na mesma sentença. Como é que vai funcionar o procedimento? Então, se vocês puderem, peguem o seu Código de Processo Civil a partir do artigo 682 até o artigo 686, que são os artigos em que o CPC menciona a existência desse procedimento chamado oposição. Bem, o opoente, que é como se chama a pessoa que vai se opor em relação àquele pedido já existente na ação originária, ele vai se utilizar primeiro dos requisitos do artigo 319 e 20 do CPC, que são os requisitos fundamentais e elementares para toda a petição inicial. E aí depois ele olha para o procedimento específico previsto nesses artigos que eu mencionei agora há pouco. Então, o opoente, que é essa pessoa que vai ingressar com oposição, ela apresenta a sua petição inicial, ela vai ser distribuída por dependência e vai ser atuada em apartado, conforme já comentamos. O juiz recebe a petição inicial e pode adotar uma das seguintes providências. Ele pode indeferir de plano, pode entender que não há elementos para que aquela ação seja apreciada e ele a indefere, extinguindo sem resolução de mérito. Ou então ele pode emendar a inicial, pode observar que aquela inicial é inepta, que a ausência de alguns elementos necessários para que o processo possa continuar existindo e possa tramitar, e aí despacha no sentido de conceder prazo para que haja a emenda por parte do opoente, que nesse caso aqui é o requerente da oposição. Mas ele pode também imediatamente determinar a citação dos réus, que serão os opostos, que são nada mais que autor e réu da ação principal, da ação originária, para que eles possam apresentar a sua contestação. E aí passa a ser simples, né? Depois de contestação haverá o julgamento primeiro da oposição, conforme já falamos antes, e na sequência o julgamento da ação principal, daquela ação existente entre A e B, onde se discutia o bem jurídico ou o direito.